meninos! Hoje nós vamos fazer uma aula sobre verbo e focando mais especificamente sobre o modo indicativo. Mas antes vamos fazer uma retomada conceitual e aí passar por alguns pontos importantes sobre o verbo para que nós adentremos melhor esse ponto específico do verbo, tudo bem? Então, gente, nós precisamos relembrar que verbo é aquela palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Mas veja que quando a gramática nos traz esse conceito, fica muito difícil nós observarmos que pois há outros elementos que também têm essas indicações, né? Então eu tenho outras palavras que não são verbos, que indicam fenômenos naturais, outras palavras que indicam ação, que não são verbos. Então, como que nós vamos fazer propriamente para adentrar esse conhecimento e conseguir distinguir numa frase qual é o verbo? Lembrando que verbo é uma das classes gramaticais. E o que é uma classe gramatical? É uma categoria que a gente vai atribuir a partir da função que ele exerce. Então, nós temos aqui uma frase muito simples, né? Que nós vamos colocar: eu amo a minha profissão. Nessa frase aqui, eu tenho um elemento que pode ser modificado a partir da pessoa que vai praticar esse ato. Então, quando eu tenho eu amo, se eu mudar a pessoa que está fazendo isso, eu vou dizer tu amas. Se eu continuar mudando, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Esse processo de modificação dessa palavra vai se chamar conjugação. Então, de maneira mais simples, nós temos que verbo é a palavra que nós conseguimos conjugar, certo? Lógico que a gente vai ter inúmeras situações que elas não são tão flexíveis assim, mas nós vamos aprendendo aos pouquinhos, tudo bem? Vamos aqui então a 5 exemplos. Desses exemplos, nós precisamos identificar aqueles elementos que são verbos. Olha só, ele correu no parque. Nós temos aqui alguém fazendo alguma coisa. Que coisa? Correr. Agora, se eu modificar essa pessoa, essa palavra vai ser alterada? Eles correram. Se fosse nós corremos. Então, olha que eu já estou entrando no processo de conjugar. Mas veja, na frase 2 eu tenho a corrida. Aqui nessa frase, a relação desse termo com essa palavra que indica uma ação não é de conjugação, não é mesmo? Aqui é apenas o nome que eu vou dar a essa ação de correr. E quando eu atribuo nomes, eu vou ter aí, então, substantivo. Olha só, eu posso ter a ação, o processo da ação, de executar essa ação, ou eu posso atribuir um nome para essa ação. Quando a execução da ação, eu vou chamar de verbo. O nome da ação, eu vou chamar de substantivo, certo? Na frase 3, nós temos nevou. Eu não estou achando quem é que nevou aqui, quem é que está realizando essa ação quando você colocou o exemplo 1. Mas veja, lá no nosso conceito, nós dissemos que o verbo é aquele que também indica um fenômeno da natureza, mas o processo desse fenômeno. Então, nevar, não preciso dizer que é a neve, porque o próprio nome já nos indica quem está realizando essa ação. Mas nevar é um processo que indica esse fenômeno. Olha aqui, a neve. Qual é o nome desse processo? O nome desse processo é neve. É um processo que indica um fenômeno da natureza, mas o nome desse fenômeno. Então, aqui eu tenho um verbo, porque é o próprio processo. E aqui eu tenho um substantivo, porque é o nome que eu dou a esse processo, ok?
No último exemplo, nós temos aqui a moça está. Nós temos o está aqui realizado pela moça. Se fosse as moças estão, se fosse nós estamos, ok? Eu estou, eu consegui encontrar um verbo porque eu estou entrando no processo de conjugar essa palavra e existe alguém que está aí atribuindo esse elemento, né? Então, olha só, quem está? A moça. Então, tem alguém ou algo ou alguma coisa que vai estar em conexão com essa palavra. Mas quando eu digo a moça está feliz, o que é um estado? Um estado é quando o verbo está associado a uma determinada característica. Ela anda doente, eu continuo tranquila. Veja que esses verbos ali, eles indicam um estado de estar contente, de estar doente, de estar feliz, né? Então, sempre associado normalmente aí a uma característica, ok? Então, nós vamos ter verbo que indica uma ação, verbo que indica um fenômeno da natureza e verbo que indica um estado. E aí nós vamos passando então pela relação de flexão. E nós já vimos que flexionar qualquer palavra é modificar a estrutura desse termo. Então nós vimos quando fizemos a conjugação de amar, eu amo, né? Aí vamos pegar aqui continuando. Tu amas, ele ama. Veja que no processo inicial dessa palavra, ela foi sofrendo algumas alterações. Isso, então, nós vamos chamar de flexão. Essa flexão do verbo, ela pode acontecer indicando o número e pessoa, e eu posso indicar o modo e o tempo. Vamos pegar aqui embaixo. Quem são essas pessoas? Quando nós nos comunicamos, nós temos aí a atuação de 3 pessoas chamadas pessoas do discurso. São essas pessoas que vão vir acompanhadas aos verbos para que eles sejam modificados. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Ou nós podemos ter primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós, e terceira pessoa, eles, ou elas, né? Também podemos. Então, como é que a gente vai fazer para distinguir isso? A primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa é aquela que ouve, a terceira pessoa é o nosso assunto. Então, nesse contexto da nossa aula, nós temos eu, professora Juscelia, sendo a primeira pessoa, você, meu aluno aí do outro lado, está me escutando, a segunda pessoa, e a terceira pessoa aqui vai ser verbo, porque nós estamos falando sobre ele, ok? E aí nós vamos então falar de número. Olha, número em gramática é quando você faz uma referência a uma unidade ou mais de uma unidade, que nós vamos simplesmente chamar de singular ou plural. E aí nós vamos dizer primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, esse grupinho aqui vai ser, né, a variação que nós vamos fazer, a flexão de número e pessoa. E um exemplo, como é que nós vamos observar no exemplo? Quando a gente tem o verbo amamos, veja quem é que está realizando essa ação. Amamos, nós que realizamos essa ação. E a partir de que elemento nessa palavra que eu tenho certeza disso? Vamos retirar esse mos aqui. Veja, ama. Agora a pessoa é ele ama. Então são pequenos trechinhos, pequenos pedacinhos da palavra que vão nos indicar lá no final, que vão nos indicar quem são as pessoas que realizam aquela ação no verbo, ok?
E aí nós vamos falar que o verbo também pode ser modificado de acordo com o modo e com o tempo. Quando nós falamos de tempo, né, a gente já sabe que o tempo ele é presente, pretérito e futuro. Presente no momento em que acontece, passado no momento que já passou, futuro ainda irá acontecer. Super simples, mas o que dificulta? Porque na gramática a gente vai ter ramificações, por exemplo, do tempo pretérito. Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Então a gente vai ter que saber como que a gente distingue cada um e qual o sentido que eles querem ter naquela frase ou qual é o melhor que eu vou escolher para aplicar em um determinado contexto. Então nós vamos ver aqui os modos. Quando eu digo modo, é uma forma em que alguma coisa se apresenta. Então o verbo ele está querendo se apresentar de que modo? A gente vai ter lá então 3 indicações. O modo pode ser indicativo, que é o grande assunto da nossa aula de hoje, subjuntivo e imperativo. Ele é indicativo se a intenção do verbo for indicar uma certeza. Então eu digo assim, ó, eu amo minha profissão. Nessa estrutura que eu construí, eu faço isso de forma a garantir a verdade dessa informação. Então é diferente de dizer, se eu amasse a minha profissão. Veja que agora eu já tenho um estabelecimento de dúvida ou de possibilidade. Então eu já vou mudar o modo que esse verbo se apresentou, já que agora ele passa a ter uma outra forma de dizer, né? Nós temos o imperativo. O imperativo é aquele verbo que indica uma ordem, um conselho, um pedido. Então, ame a sua profissão, venha participar da nossa aula. Olha como é um convite, uma ordem, um conselho que está sendo solicitado. Então, o mesmo verbo amar, eu apliquei de 3 modos diferentes. E a partir dos sentidos que eles quiseram estabelecer, eu classifiquei em indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Então, vamos agora trabalhar com essa ideia, né, do nosso indicativo. Olha, o que eu vou dizer agora, ele vale apenas para o modo indicativo. Veja que a setinha está dizendo, olha, quais são os tempos desse modo indicativo. Nós temos então o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito. Nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Mas por que tantos nomes diferentes? O que eles estabelecem e como que eu vou fazer para diferenciá-los? Vamos ver agora.